Albert Einstein estava convicto de que havia uma lei inviolável no universo. Uma única regra que nenhuma partícula, nenhuma onda, nenhum objeto poderia jamais quebrar. A velocidade máxima da realidade é 299.792 km por segundo. Toda a teoria da relatividade especial, publicada em 1905, é construída sobre essa única pedra fundamental. Einstein tinha razão sobre o limite, mas aqui está algo que ele jamais negou e que a maioria das pessoas nunca percebeu. A sombra da sua mão pode matematicamente superar esse limite. Não metaforicamente, de forma real, verificável, mensurável. Imagine que você possui uma lanterna absurdamente potente. Você a aponta para a superfície da Lua, distante 384.400 quilômetros. O ponto de luz aparece na superfície lunar cerca de 1 segundo e 3 décimos depois. É o tempo que a luz leva para percorrer essa distância. Agora, você gira o pulso levemente, apenas alguns graus. O ponto de luz na Lua se desloca. E dependendo da velocidade com que você girou o pulso, esse ponto pode ter se movido pela superfície da Lua a uma velocidade 20, 100 ou até 1 milhão de vezes maior do que a velocidade da luz. A física confirma isso inteiramente. Mas se nada pode ser mais rápido que a luz, como isso é possível? Você está quebrando a lei mais fundamental do universo com um simples giro de pulso? A resposta é uma das ideias mais elegantes de toda a física moderna. Ela vai mudar completamente a forma como você entende as regras do cosmos. O que Einstein realmente disse não foi nada se move mais rápido que a luz. O que ele disse foi algo muito mais preciso, muito mais inteligente e muito mais estranho. Hoje você vai descobrir por que uma sombra, um par de tesouras e o entrelaçamento quântico podem todos aparentemente violar a barreira da luz sem quebrar absolutamente nada. Você vai entender a diferença entre o movimento de um objeto e o movimento de um padrão geométrico. E ao final desta jornada, você vai perceber que as regras da física não são limitações arbitrárias. São a estrutura mais profunda e inteligente que existe. As leis do universo não são apenas corretas. São mais inteligentes do que qualquer um de nós jamais imaginou. Vamos começar com algo concreto. Em 2016, físicos do Instituto de Óptica Quântica Max Planck, na Alemanha, conduziram uma série de experimentos utilizando feixes de laser extremamente focados para estudar o comportamento de pontos luminosos em superfícies distantes. Eles não estavam tentando quebrar a barreira da luz, estavam apenas medindo. E o que encontraram confirmou algo que a física teórica já previa há décadas. Padrões geométricos podem se mover mais rápido do que os fótons individuais que os compõem. A diferença parece sutil. Na prática, ela muda tudo. Vamos fazer o cálculo simples. A Lua está a 384 mil quilômetros de distância. Se você apontar um laser para ela e girar esse laser em um ângulo de 180 graus em apenas 1 segundo, o ponto luminoso percorre toda a extensão visível da superfície lunar. Essa extensão é de aproximadamente 1.200.000 quilômetros. Um ponto que percorre 1.200.000 quilômetros em 1 segundo está se movendo a 4 vezes a velocidade da luz. Matematicamente, geometricamente, indiscutivelmente. E nada nesse cálculo está errado. Nenhuma lei foi violada. Nenhuma partícula, nenhum fóton, nenhum átomo sequer viajou mais rápido que a luz. O que se moveu mais rápido foi apenas o ponto, um padrão, uma posição geométrica, uma abstração matemática que não carrega massa, não carrega energia e, crucialmente, não carrega informação. Esta última parte é o coração de tudo. O ponto na Lua não é uma coisa, é uma relação. É onde os fótons provenientes de uma direção específica estão atingindo a superfície naquele instante. Quando você gira a lanterna, você não está empurrando aquele ponto como se fosse uma bola. Você está simplesmente mudando quais fótons, viajando em qual direção, atingem qual parte da superfície. O próprio ponto não tem existência física independente. É uma projeção da geometria do sistema. E geometria não tem limite de velocidade. Isso soa como uma distinção filosófica sem consequências práticas? Então considere o seguinte. Suponha que você quisesse usar esse ponto superluminal para enviar uma mensagem para alguém na Lua. Você pisca a lanterna em código Morse. A pessoa na Lua decifra a mensagem. Isso funciona, correto? Funciona, mas com uma limitação devastadora.
o tempo que sua mensagem leva para chegar à Lua ainda é de 1 segundo e 3 décimos. Porque a mensagem é codificada nos fótons individuais, e os fótons viajam à velocidade da luz. O ponto pode se mover mais rápido que a luz, mas ele não pode levar informação além do que os fótons individuais carregam. E os fótons obedecem a Einstein. Você consegue sentir a elegância disso? A física não está sendo trapaceada, ela está sendo refinada. Há uma distinção fundamental entre o movimento de matéria e energia, que nunca pode superar a velocidade da luz, e o movimento de padrões, posições e correlações geométricas, que não tem esse limite. Mas o universo garante que esse truque não pode ser usado para transmitir informação mais rápido que a luz. É como se as leis da física tivessem antecipado a tentativa de trapaça e fechado a brecha com precisão cirúrgica. Mas se isso já é surpreendente, o próximo exemplo vai ser ainda mais desconcertante e envolve um objeto que você usa todos os dias. Imagine uma tesoura gigantesca, não um par de tesouras de papel. Uma tesoura de dimensões astronômicas, com lâminas de dezenas de milhares de quilômetros de comprimento, feitas de algum material hipotético absolutamente rígido. Você começa a fechar essa tesoura. Lentamente as lâminas se aproximam. E no ponto onde as duas lâminas se cruzam, o ponto de intersecção, algo interessante acontece. Esse ponto se move. Se as lâminas forem longas o suficiente e você fechar a tesoura com velocidade suficiente, o ponto de intersecção pode se mover ao longo das lâminas a uma velocidade que supera a da luz. Este é o paradoxo da tesoura, discutido extensivamente na literatura física desde pelo menos 1978, quando o físico britânico Roger Penrose, da Universidade de Oxford, incluiu variantes deste problema em discussões sobre limites relativísticos. A questão ficou famosa precisamente porque a resposta é contraintuitiva de formas inesperadas. Assim como no caso da sombra lunar, o ponto de intersecção não é um objeto. Não tem massa, não tem energia, não é feito de átomos ou partículas. É simplesmente um lugar geométrico onde duas linhas se cruzam. E lugares geométricos não têm massa de repouso. Portanto, de acordo com a relatividade especial de Einstein, não há nada impedindo-os de se mover a qualquer velocidade. Mas aqui o paradoxo se aprofunda de uma maneira muito mais interessante. O material da tesoura em si não pode ser realmente rígido. Não existe rigidez absoluta no universo real. Quando você começa a fechar um lado da tesoura, o efeito dessa força não se propaga instantaneamente pelo comprimento da lâmina. Ele se propaga como uma onda sonora através do material, a velocidade do som naquele material, que é sempre muito menor que a velocidade da luz. Em uma tesoura de aço, a velocidade do som é de aproximadamente 5.000 metros por segundo, cerca de 60.000 vezes menor que a velocidade da luz. O que isso significa? Significa que, na prática, você não pode fechar uma tesoura suficientemente rápido para que o ponto de intersecção quebre a barreira da luz. Porque o sinal mecânico da força que você aplica, a informação de que você está fechando a tesoura, não pode viajar mais rápido que a luz através do material. As próprias lâminas iriam se distorcer e dobrar muito antes de cooperar com o experimento. A natureza fechou mais uma brecha. E o fez de uma forma que parece quase propositada. Você consegue ver o padrão que está emergindo? Cada vez que a física parece permitir velocidade superluminal, ela simultaneamente garante que nenhuma informação real pode ser transmitida mais rápido que 299.792 km por segundo. A elegância não é uma coincidência. É o resultado de uma consistência profunda nas leis que governam a realidade. O universo parece ter uma hierarquia de velocidades. A velocidade da luz não é o limite de tudo, mas é o limite absoluto de tudo que importa fisicamente: massa, energia e informação. Isso nos leva a uma pergunta que vai muito mais fundo. O que é, afinal, a velocidade da luz? Por que existe esse limite específico, esse número específico, 299.792 km por segundo, e não outro? A resposta envolve uma das revelações mais surpreendentes da física do século XIX. Em 1865, o físico escocês James Clerk Maxwell fez algo que mudou para sempre a compreensão humana da realidade.
Trabalhando em sua cátedra no King's College de Londres, ele unificou matematicamente duas forças que a humanidade sempre havia tratado como completamente separadas: a eletricidade e o magnetismo. As 4 equações que ele desenvolveu, conhecidas hoje simplesmente como as equações de Maxwell, descrevem como campos elétricos e magnéticos se criam mutuamente, propagam-se no espaço e interagem com a matéria. Era uma das maiores realizações da física teórica do século XIX, e ela continha um segredo que o próprio Maxwell demorou a reconhecer. Quando ele resolveu as equações para o caso de campos elétrico e magnético variando no vácuo, ele descobriu que elas descreviam uma onda eletromagnética que se propagava pelo espaço sem precisar de nenhum meio físico para sustentá-la. Essa onda tinha uma velocidade de propagação determinada pelas próprias constantes elétricas e magnéticas do vácuo. Maxwell calculou essa velocidade. Ficou pasmo. Era de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, exatamente a velocidade da luz medida pelos experimentalistas de sua época. A coincidência era impossível de ignorar. A luz é uma onda eletromagnética. Não é apenas parecida com uma onda eletromagnética. Ela é, fundamentalmente, um padrão de campos elétrico e magnético oscilando em sincronia, propagando-se pelo espaço. E a velocidade desse padrão é determinada por duas constantes fundamentais do universo: a permissividade elétrica do vácuo e a permeabilidade magnética do vácuo. São dois números gravados na estrutura do espaço-tempo. Não podem ser mudados. Não dependem de nenhum observador, nenhum referencial, nenhuma velocidade relativa. É aqui que Einstein entra, 40 anos depois. Em 1905, trabalhando como examinador de patentes em Berna, na Suíça, Albert Einstein publicou sua teoria da relatividade especial. O ponto de partida era precisamente o resultado de Maxwell. A velocidade da luz deve ser a mesma para todos os observadores, independentemente de seu estado de movimento. Isso parecia absurdo. Se você está em um trem se movendo a metade da velocidade da luz e acende uma lanterna na direção do movimento, você esperaria que a luz viajasse a 1,5 vezes a velocidade da luz em relação ao solo. Mas as equações de Maxwell diziam que não. E Einstein confiou nas equações. As consequências foram revolucionárias. Para que a velocidade da luz seja constante para todos os observadores, o próprio espaço e o tempo têm que se distorcer. O tempo passa mais devagar para objetos em movimento, a chamada dilatação temporal, confirmada experimentalmente em 1971, quando físicos da Universidade de Maryland colocaram relógios atômicos em aviões e observaram que eles iam mais devagar que relógios idênticos em terra, exatamente como Einstein havia previsto. O espaço se contrai na direção do movimento. Massa e energia são equivalentes, e nada com massa pode atingir a velocidade da luz, porque à medida que você acelera, sua inércia aumenta de forma cada vez maior, exigindo energia infinita para alcançar os 299.792 km por segundo. A velocidade da luz não é uma regra arbitrária, é uma consequência inevitável da estrutura da eletricidade, do magnetismo, do espaço e do tempo. E isso significa que a pergunta "por que a velocidade da luz é esse valor específico?" tem uma resposta estrutural, não uma resposta arbitrária. Porque as constantes fundamentais do universo têm os valores que têm. Se a permeabilidade magnética do vácuo fosse diferente, a velocidade da luz seria diferente. E provavelmente você também não existiria para fazer essa pergunta. O que naturalmente nos leva a perguntar: poderia um universo com uma velocidade da luz diferente suportar vida inteligente? Mas antes de chegar a isso, precisamos entender outro tipo de velocidade superluminal. Um que existe não na geometria ou nas sombras, mas dentro da própria luz. Aqui é onde a física fica genuinamente estranha. Existe uma distinção, pouco conhecida fora dos círculos acadêmicos, entre dois tipos de velocidade que qualquer onda pode ter: a velocidade de fase e a velocidade de grupo. E essa distinção tem implicações que desafiam a intuição de maneiras profundas. A velocidade de fase é a velocidade com que um pico individual da onda avança no espaço. Imagine as ondas do oceano. Observe um único pico de onda se mover em direção à praia. A velocidade com que esse pico se desloca é a velocidade de fase. A velocidade de grupo, por outro lado, é a velocidade com que o envelope da onda, o padrão geral, se propaga. Se você criar um pacote de ondas, um grupo de oscilações reunidas,
Esse pacote se move a uma velocidade que pode ser diferente da velocidade de fase de cada pico individual. Em meios normais, como o ar ou a água, essas duas velocidades são aproximadamente iguais e menores que a velocidade da luz. Mas em certos meios especiais, chamados de meios com dispersão anômala, a velocidade de fase pode exceder a velocidade da luz no vácuo. Em 1999, físicos da Universidade de Princeton, Lee Jun Wang, Alexander Kuzmich e Arthur Dogaril conduziram um experimento extraordinário. Eles criaram um meio de gás de césio com propriedades óticas especiais e observaram que pulsos de luz pareciam atravessar a câmara de gás a velocidades 300 vezes maiores do que a velocidade normal da luz no vácuo. O pulso de luz parecia sair da câmara antes de entrar nela. O experimento gerou manchetes em todo o mundo. Muitas pessoas concluíram que a barreira da luz havia sido quebrada. Mas o que realmente aconteceu foi muito mais sutil. O que se movia mais rápido não era a informação, era o pico do pulso, uma característica do formato da onda. A forma como o experimento funcionava explorava o fato de que o meio de gás amplificava seletivamente certas frequências do pulso, de modo que o pico do pacote de onda aparecia no outro lado da câmara antes que o pico original havia chegado. Mas nenhuma informação nova havia cruzado a câmara mais rápido que a luz. A frente de onda, a primeira parte do pulso, que carrega a informação de que o pulso está chegando, ainda viajava à velocidade normal da luz. Einstein continuava com sua invencibilidade intacta. Richard Feynman, o gênio excêntrico que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1965 pelo desenvolvimento da eletrodinâmica quântica, gostava de usar uma analogia brilhante para explicar essa distinção. Imagine uma fila de pessoas em pé. Cada uma delas tem os braços estendidos para os lados, tocando os ombros do vizinho. A primeira pessoa levanta o braço. A segunda, vendo o movimento, levanta o braço também. E assim por diante, em cascata ao longo da fila. A onda de braços levantados pode se propagar pela fila muito mais rápido do que qualquer braço individual se move. Mas nenhuma informação e nenhuma energia foi transmitida mais rápido do que o sinal físico que vai de uma pessoa para a próxima. A ilusão de velocidade superluminal existe. A realidade dela, não. A regra, então, não é nenhum movimento pode superar a velocidade da luz. A regra real é nenhuma informação, nenhuma energia, nenhuma influência causal pode se propagar mais rápido que a velocidade da luz no vácuo. Esta é a barreira de Einstein. Esta é a barreira que protege a causalidade, a ideia de que causas vêm antes de efeitos. E ela não pode ser quebrada. Não pela sombra na Lua, não pela tesoura gigante, não pela velocidade de fase em meios exóticos. Mas o que dizer do exemplo mais misterioso de todos? O que dizer do entrelaçamento quântico? Em 1935, Albert Einstein, Boris Podolsky e Nathan Rosen publicaram um artigo que eles esperavam ser o golpe final na mecânica quântica. O artigo ficou conhecido pelo acrônimo EPR, as iniciais dos sobrenomes dos três autores, e apresentava o que parecia ser um absurdo lógico dentro da teoria quântica. O argumento era o seguinte: se a mecânica quântica está correta, então duas partículas que interagem uma vez mantêm uma conexão misteriosamente instantânea, mesmo quando separadas por distâncias arbitrárias. Medir uma partícula aqui influenciaria instantaneamente a outra partícula do outro lado do universo. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância, e estava convicto de que era prova de que a mecânica quântica estava incompleta. O que Einstein jamais imaginou é que esse absurdo é real, completamente, experimentalmente, inegavelmente real. Em 1964, o físico irlandês John Stuart Bell, trabalhando no CERN em Genebra, derivou uma prova matemática que ficou conhecida como o Teorema de Bell. A prova mostrava que se o universo fosse como Einstein queria, com propriedades locais bem definidas, independentes da observação, então certas medições estatísticas em partículas entrelaçadas deveriam obedecer certos limites matemáticos, chamados de desigualdades de Bell. Se as desigualdades fossem violadas em experimentos reais, isso provaria que Einstein estava errado. O universo não tem propriedades locais e bem definidas. A estranheza quântica é real. Em 1982, o físico francês Alain Aspect, da Universidade Paris-Sud,
conduziu o experimento que testou as desigualdades de Bell pela primeira vez com suficiente precisão para ser conclusivo. As desigualdades foram violadas, de forma inequívoca. A física local realista de Einstein estava errada. E por essas descobertas fundamentais, Alan Aspect, junto com John Clauser e Anton Zeilinger, recebeu o Prêmio Nobel de Física no ano de 2022, 40 anos após o experimento decisivo. O que isso significa em termos práticos? Significa que, quando duas partículas são entrelaçadas, medir uma delas influencia instantaneamente o estado da outra, independentemente de quantos quilômetros, anos-luz ou megaparsecs as separem. Instantaneamente aqui não significa muito rapidamente, significa sem nenhum atraso temporal. Zero. Absolutamente simultâneo. E aqui está a pergunta que não sai da cabeça de ninguém que estuda isso seriamente. Isso é mais rápido que a luz? Em algum sentido, sim. A correlação entre as duas partículas é estabelecida instantaneamente. Em outro sentido, o único que importa para a física, não. Porque você não pode usar o entrelaçamento quântico para transmitir informação. Quando você mede a partícula A e obtém um resultado, você descobre o resultado de B. Mas você não pode controlar qual resultado você vai obter em A. É aleatório. E se você não pode controlar o que a partícula A diz à partícula B, então você não pode codificar nenhuma mensagem nessa correlação. O físico americano John Wheeler, da Universidade de Princeton, passou décadas explorando essas fronteiras, cunhando a famosa frase: sem pergunta, sem resposta. Sua forma de expressar que, no nível quântico, a realidade não tem valores definidos antes de ser medida. A correlação entre partículas entrelaçadas não é uma transmissão de informação. É uma correlação pré-existente na estrutura do universo, que só se revela quando ambas as partículas são medidas e os resultados são comparados. E comparar resultados requer comunicação clássica, a velocidade da luz. O universo fecha a brecha novamente, com a mesma precisão cirúrgica de sempre. Então, mais uma vez, a física fez o que parece fazer sempre. Permitiu a ilusão da velocidade superluminal enquanto garantia que nenhuma consequência real pudesse dela emergir. E isso nos deixa com uma pergunta que poucos físicos ousam responder diretamente. Há algo profundamente estranho no fato de que o universo permite velocidades superluminais em padrões geométricos e correlações quânticas, mas as proíbe especificamente para informação e energia? É como se as leis da física fossem construídas com um único propósito em mente: proteger a causalidade. A ideia de que causas vêm antes de efeitos. O princípio de que você não pode mudar o passado. Pense nas consequências se a informação pudesse viajar mais rápido que a luz. A relatividade especial mostra que, se isso fosse possível, existiriam referenciais em que a informação chegaria ao destino antes de sair da origem. Isso não é apenas filosoficamente estranho, é matematicamente equivalente a enviar informação para o passado. Um sinal superluminal, em certas condições relativísticas, é um sinal que viaja no tempo. E se você pode enviar sinais para o passado, os paradoxos se multiplicam de formas que a lógica não consegue resolver. O físico teórico Gregory Benford, da Universidade da Califórnia em Irvine, formalizou isso no chamado paradoxo do táquion, envolvendo partículas hipotéticas que sempre viajam mais rápido que a luz. Se táquions existissem e pudessem transportar informação, seria possível construir um telefone para o passado. Você envia uma mensagem para o futuro. Do futuro, alguém usa um táquion para enviar a resposta para o seu passado. O efeito chega antes da causa. A causalidade colapsa. Por isso, quase todos os físicos acreditam que, mesmo que táquions existam matematicamente, eles não podem transportar informação utilizável. O limite da velocidade da luz é, em essência, a proteção que o universo construiu para manter o tempo fluindo em uma única direção. É a garantia de que as regras da causalidade são consistentes em todo o cosmos. Sem esse limite, o tecido causal do universo se desfaria. Causas e efeitos trocariam de lugar. O passado poderia ser reescrito. A história não teria sentido. É por isso que a velocidade da luz não é apenas um número interessante. Ela é a velocidade da causalidade, a velocidade com que o universo processa consequências.
E tudo que não carrega consequências, sombras, interseções geométricas, correlações estatísticas, está livre para se mover a qualquer velocidade. O universo distingue com precisão absoluta entre o que tem poder causal e o que não tem, e apenas o primeiro é limitado. Mas será que há alguma janela no cosmos que a física moderna ainda não descobriu? Uma brecha genuína na barreira da causalidade? As respostas que os físicos dão quando não estão diante de câmeras são mais complicadas do que você imagina. Existem coisas sobre as quais os físicos raramente falam abertamente em público. Não porque sejam segredos conspiratórios, mas porque são genuínas incertezas, fronteiras onde a física moderna admite que não sabe a resposta. No contexto da velocidade superluminal, há pelo menos 3 delas que merecem atenção honesta. A primeira envolve a expansão do universo. O espaço entre as galáxias está se expandindo, e em regiões suficientemente distantes, além do chamado horizonte de Hubble, a aproximadamente 46 bilhões de anos-luz de distância, o espaço está se expandindo mais rápido que a velocidade da luz. Galáxias nessa distância estão se afastando de nós mais rápido que 299.792 km por segundo. Isso não viola Einstein, porque o que está se movendo não é a matéria, mas o próprio espaço. A relatividade especial proíbe objetos de se moverem através do espaço mais rápido que a luz. Não proíbe o espaço de se expandir mais rápido que a luz. É uma distinção técnica que alguns físicos acham perfeitamente lógica e outros acham profundamente desconfortável. A segunda questão envolve a cosmologia inflacionária. A teoria da inflação cósmica, proposta por Alan Guth, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em 1981, sugere que nos primeiros instantes após o Big Bang, o universo se expandiu de um volume menor que um próton para o tamanho de uma bola de golfe em uma fração de segundo. Há uma taxa que corresponde a uma expansão muito mais rápida que a velocidade da luz. A teoria da inflação resolve vários problemas cosmológicos simultaneamente, mas ela exige velocidades superluminais de expansão espacial. A maioria dos físicos aceita isso. Alguns, incluindo Roger Penrose, da Universidade de Oxford, têm objeções profundas à teoria inflacionária inteira, argumentando que ela cria mais problemas do que resolve. A terceira questão é a mais fundamental e a menos resolvida. Por que a velocidade da luz tem o valor específico que tem? 299.792 km e 498 metros por segundo. Por que esse número e não outro? A física não tem uma resposta para isso. Sabemos que ela é determinada pelas constantes fundamentais do universo, a permissividade elétrica e a permeabilidade magnética do vácuo. Mas por que essas constantes têm os valores que têm? Isso está na categoria do que o físico britânico Paul Dirac chamou de os grandes mistérios numerológicos do universo. Números que parecem arbitrários, mas sem os quais a vida seria impossível. Se a velocidade da luz fosse 2 vezes maior, as estrelas queimariam com intensidade diferente, a química dos átomos seria diferente, e muito provavelmente você não estaria aqui para ler isso. Se fosse metade, o mesmo problema. O valor exato da velocidade da luz, assim como outras constantes fundamentais, parece ajustado de forma extraordinariamente precisa para permitir a existência de estrutura complexa no universo. Alguns veem aqui a evidência de um design, outros veem a evidência de um multiverso. Se existem infinitos universos com valores diferentes para essas constantes, naturalmente existimos naquele cujos valores permitem nossa existência. Nenhuma das duas interpretações é cientificamente falsificável ainda. O que sabemos com certeza é o seguinte: a velocidade da luz é um limite, mas não é o limite de tudo. É o limite específico da causalidade. Entender isso muda completamente como você vê o universo. Mas ainda não chegamos à parte mais perturbadora. Porque há um tipo de velocidade superluminal que existe não no vácuo do espaço, não na geometria das sombras, mas dentro dos próprios átomos que compõem o seu corpo. E isso você ainda não viu. O fenômeno se chama tunelamento quântico, e ele acontece agora mesmo, neste exato instante, dentro do Sol, dentro do seu corpo, dentro de cada transistor do smartphone no qual você talvez esteja assistindo a este vídeo. Antes de falar sobre sombras em distâncias astronômicas e tesouras de dimensões cósmicas, existe uma forma de velocidade superluminal que ocorre nas menores escalas que a física conhece.
nas profundezas do núcleo atômico, e ela é responsável pela existência de tudo. Imagine uma bola de borracha rolando em direção a uma parede. A bola não tem energia suficiente para escalar a parede. Ela bate, para e volta. Isso é física clássica. Isso é o mundo que você vê e toca todos os dias. Mas no mundo quântico, as regras são radicalmente diferentes. Uma partícula subatômica que não tem energia suficiente para superar uma barreira pode simplesmente aparecer do outro lado, sem escalar a barreira, sem atravessá-la por nenhum caminho clássico. Simplesmente aparecer no outro lado, como se a barreira não existisse. Isso é o tunelamento quântico. O Sol existe por causa do tunelamento quântico. As temperaturas no núcleo solar, aproximadamente 15 milhões de graus Celsius, não são suficientemente altas para que os prótons superem classicamente a repulsão eletromagnética entre eles e se fundam por força bruta. A fusão nuclear que aquece o Sol e ilumina a vida na Terra seria impossível segundo as leis da física clássica. Mas os prótons tuneiam através da barreira energética. Aparecem fundidos do outro lado. E o Sol brilha há 4,6 bilhões de anos porque disso. Você existe porque disso. Mas aqui está o aspecto perturbador. Em 1993, o físico Günther Nitz, da Universidade de Colônia, na Alemanha, conduziu um experimento de tunelamento com fótons de micro-ondas que gerou uma controvérsia que se arrasta até hoje. Ele fez fótons tunearem através de uma barreira e mediu o tempo que levaram para aparecer do outro lado. Os resultados sugeriam que os fótons haviam cruzado a barreira mais rápido que a velocidade da luz. E Nitz chegou a afirmar que havia codificado a Sinfonia número 40 de Mozart nos fótons tunelantes, transmitindo música mais rápida que a luz. A afirmação gerou manchetes internacionais e respostas indignadas de dezenas de físicos ao redor do mundo. O debate se arrasta nas revistas científicas há mais de 3 décadas. A posição dominante é que o que Nitz mediu não era a velocidade de transmissão de informação, mas sim o tempo de grupo do pacote de onda. E que, como no experimento de Princeton que já discutimos, nenhuma informação real cruzou a barreira mais rápido que a luz. A frente de onda, o ponto do pulso que carrega a informação de que o pulso está chegando, ainda viajou à velocidade normal da luz. Outros físicos, uma minoria, argumentam que a situação é mais ambígua do que essa resposta convencional sugere. O que é interessante não é quem está certo. O que é interessante é que, 30 anos depois, a questão ainda não está completamente encerrada para todos os pesquisadores da área. Isso não é ciência escondendo verdades inconvenientes. É ciência trabalhando exatamente como deve, lentamente, cuidadosamente, honestamente. Os debates na fronteira do conhecimento são necessariamente mais bagunçados do que os capítulos finalizados dos livros didáticos. E a física das velocidades superluminais está, em partes, ainda em construção. Mas há uma área onde os físicos chegaram a um consenso surpreendente, e ela envolve a ideia mais ousada que a humanidade já teve sobre como viajar entre estrelas. Em 1994, o físico mexicano Miguel Alcubierre, então doutorando na Universidade de Cardiff, no país de Gales, publicou um artigo que a comunidade científica leu com uma mistura de admiração genuína e incredulidade completa. O título era simples: The Warp Drive – Hyperfast Travel Within General Relativity. O conteúdo era explosivo. E o mais perturbador não era a audácia da proposta, era que ela estava matematicamente correta. Alcubierre havia encontrado uma solução matemática para as equações de Einstein que descrevia uma nave espacial viajando de um ponto a outro mais rápido que a luz sem violar a relatividade especial. Como? Não movendo a nave através do espaço, movendo o espaço em torno da nave. A ideia era comprimir o espaço à frente da nave e expandir o espaço atrás dela. A nave em si ficaria dentro de uma bolha de espaço-tempo plano, sem sentir nenhuma aceleração, sem experimentar efeitos relativísticos. O espaço ao redor seria o que se moveria. E como já vimos com a expansão cósmica do universo, o espaço pode se expandir mais rápido que a luz sem violar Einstein. É elegante. É matematicamente coerente com a relatividade geral. E há pelo menos 2 problemas que tornam a implementação prática impossível com qualquer tecnologia que possamos conceber. O primeiro problema é a energia necessária.
Os cálculos originais de Alcubierre sugeriam que criar a bolha de dobramento espacial exigiria uma quantidade de energia equivalente à massa e energia total do planeta Júpiter, convertida inteiramente em energia exótica. Em versões revisadas do cálculo, feitas por Harold White, da NASA, em 2012, a quantidade de energia necessária foi reduzida dramaticamente com algumas modificações geométricas à proposta original. Ainda assim, permanece na categoria de inconcebível com a física que conhecemos. O segundo problema é ainda mais fundamental. Para criar a bolha de dobramento espacial, você precisaria de energia negativa, uma forma de energia que cria pressão negativa no espaço-tempo, dobrando-o na direção oposta à massa comum. Energia negativa existe? Sim, na teoria. O efeito Casimir, demonstrado em laboratório desde 1948, mostra que dois condutores muito próximos um do outro experimentam uma força atrativa causada por flutuações do vácuo quântico. Esse fenômeno é muitas vezes descrito como evidência de que energia negativa é fisicamente real. Mas a quantidade de energia negativa produzida pelo efeito Casimir é incomparavelmente menor do que a necessária para qualquer drive de dobramento espacial. O que a solução de Alcubierre nos diz não é a viagem mais rápida que a luz é possível com a tecnologia certa. O que ela nos diz é algo mais profundo e mais perturbador. As equações de Einstein são tão poderosas e tão gerais que permitem soluções que parecem fisicamente impossíveis. A matemática é mais rica do que a realidade que conseguimos acessar. E isso levanta uma questão que nenhum físico consegue responder com confiança. Como sabemos quais soluções matemáticas correspondem a algo que pode existir no universo real e quais são apenas curiosidades formais sem contrapartida física? Existe alguma regra que exclua as soluções impossíveis? Se existe, ninguém a encontrou ainda. Existe um lugar onde partículas reais, com massa real, viajam mais rápido que a luz. E esse lugar não é um laboratório secreto, não é ficção científica, não é especulação teórica. É um reator nuclear. E se você já viu fotografias de reatores de pesquisa com aquele brilho azul fantasmagórico na água ao redor do núcleo, você já viu esse fenômeno com os seus próprios olhos, sem saber o que estava olhando. Aqui está o detalhe que muda tudo. A velocidade de 299.792 km por segundo é a velocidade da luz no vácuo. Mas dentro de meios materiais, vidro, água, o núcleo de um reator nuclear preenchido com água, a luz viaja mais devagar. No vidro, a luz viaja a aproximadamente 200.000 km por segundo. Na água, a cerca de 180.000 km por segundo. A luz desacelera. Os elétrons, não. Um elétron produzido por decaimento radioativo pode facilmente viajar através da água a uma velocidade próxima de 299.000 km por segundo, mais rápido do que a luz consegue viajar dentro daquele mesmo meio. O elétron não está quebrando a barreira de Einstein. Está simplesmente indo mais rápido do que a luz local naquele meio específico. E o resultado é um brilho azul espectral visível a olho nu. O físico soviético Pavel Cherenkov descreveu esse fenômeno em 1934, trabalhando na Academia de Ciências da URSS. Recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1958, junto com Ilya Frank e Igor Tamm, que desenvolveram a teoria matemática do efeito. A radiação Cherenkov é o equivalente óptico de uma onda de choque sônica, o boom sônico produzido por aviões que quebram a barreira do som. Quando um objeto se move mais rápido que o som no ar, ele cria uma onda de pressão em forma de cone que se expande para trás. Quando uma partícula se move mais rápido que a luz naquele meio, ela cria um cone de luz, a radiação Cherenkov. O brilho azul dos reatores nucleares é, portanto, o rastro visual de partículas viajando mais rápido que a luz naquele meio. É real, é verificável e acontece em reatores nucleares em todo o mundo neste exato momento. E nenhuma lei de Einstein foi violada. Porque a barreira real não é mais rápido que a luz em qualquer meio. É mais rápido que a luz no vácuo. Uma distinção que o universo leva muito a sério. E que torna a radiação Cherenkov não uma exceção às leis da física, mas uma confirmação elegante de quão precisamente essas leis distinguem entre o que é e o que não é permitido. Você já olhou para a foto de um reator nuclear e sentiu aquele brilho como algo misterioso e um pouco assustador?
Agora você sabe o que está olhando. Partículas quebrando o limite local da luz. A barreira de Einstein intacta. O cosmos consistente, como sempre. Há uma forma diferente de olhar para tudo que vimos até agora. Uma perspectiva que não vem da física experimental, mas da intersecção entre física teórica, ciência da computação e filosofia. Uma área que produziu algumas das ideias mais perturbadoras do século XXI. Se a velocidade da luz é o limite máximo para a transmissão de informação, então ela é, em essência, o limite máximo para a velocidade de processamento do universo. O universo não pode saber o que aconteceu em outro lugar mais rápido do que a luz pode viajar até lá. Cada região do espaço-tempo só tem acesso à informação dentro do seu chamado cone de luz passado, o conjunto de todos os eventos que poderiam ter enviado um sinal a tempo de chegar a ela. Fora desse cone, é como se os eventos simplesmente não existissem para aquela região. O físico teórico John Archibald Wheeler, da Universidade de Princeton, foi o primeiro a desenvolver sistematicamente a ideia de que informação é mais fundamental que matéria e energia. Sua famosa formulação "it from bit", ou a existência vem do bit, sugeria que, no nível mais profundo, o universo é feito de informação. Matéria e energia seriam manifestações de padrões de informação. A velocidade da luz seria, então, não tanto uma limitação da mecânica do espaço-tempo, quanto uma propriedade fundamental do substrato informacional do cosmos. O físico alemão Rolf Landauer, dos laboratórios da IBM, complementou essa visão com uma descoberta surpreendente em 1961. Apagar um bit de informação exige necessariamente uma quantidade mínima de energia, calculável pela constante de Boltzmann e pela temperatura do sistema. Isso é o chamado princípio de Landauer. Não é apenas uma abstração filosófica. Foi confirmado experimentalmente em 2012 por pesquisadores da Universidade de Lyon, na França. A informação não é imaterial. Ela tem consequências físicas reais e mensuráveis. Apagá-la produz calor. Se informação é física, e se a velocidade da luz é o limite da transmissão de informação, então o universo tem uma taxa máxima de processamento, uma espécie de velocidade de clock cósmica. O físico Seth Lloyd, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, calculou em 2002 que o universo observável, tratado como um computador, pode realizar no máximo 10 elevado à 120ª potência de operações por segundo. É um número incompreensivelmente grande, mas é finito, e é limitado pela velocidade da luz. O que isso significa para sombras superluminais e pontos de laser na Lua? Significa que o universo tem razões profundas, informacionais, não apenas mecânicas, para proibir a transmissão de informação mais rápida que a luz. Não é uma regra arbitrária imposta de fora. É uma propriedade emergente de um cosmos que processa informação e precisa manter a consistência causal entre suas partes. A sombra pode se mover mais rápida que a luz precisamente porque ela não carrega informação processável. Ela é apenas geometria, e geometria não é processada pelo universo, é apenas descrita por ele. Existe um corolário inevitável da ideia de que sinais superluminais equivalem a sinais temporais. Se você pudesse enviar informação mais rápido que a luz, você poderia enviar informação para o passado. E se você pode enviar informação para o passado, você pode mudar o passado. E se você pode mudar o passado, surgem contradições lógicas que o universo simplesmente não saberia como resolver. O mais famoso desses paradoxos é o paradoxo do avô. Você viaja ao passado e impede que seu avô conheça sua avó. Portanto, seu pai nunca nasce. Portanto, você nunca nasce. Portanto, você nunca viaja ao passado para interferir. Portanto, seu avô vive. Portanto, seu pai nasce. Portanto, você nasce. Portanto, você viaja ao passado. O loop é infinito, autocontraditório, irresolúvel. A lógica colapsa completamente. O físico britânico Stephen Hawking, da Universidade de Cambridge, levou esse problema tão a sério que formulou, em 1992, uma hipótese que chamou de conjectura da proteção da cronologia. A conjectura afirma que as leis da física conspiram de tal forma a impedir a formação de curvas temporais fechadas, trajetórias no espaço-tempo que retornam ao próprio passado.
Hawking não provou isso matematicamente. Era uma conjectura fundamentada. Mas sua intuição era clara. O universo parece ter mecanismos embutidos para proteger a consistência da história. O matemático Kurt Gödel, em 1949, havia descoberto que as equações de Einstein permitiam soluções com curvas temporais fechadas, universos em rotação onde seria possível, teoricamente, viajar para o passado sem quebrar nenhuma equação. Einstein ficou perturbado ao conhecer o resultado. Gödel era seu amigo e colega no Instituto de Estudos Avançados de Princeton. Einstein não conseguiu descartar a solução de Gödel. Ela era matematicamente válida, mas nunca acreditou que correspondesse a algo fisicamente real. A razão pela qual o paradoxo do avô importa para nossa discussão sobre sombras é esta. A barreira da velocidade da luz não é apenas uma limitação técnica que esperamos superar com a tecnologia certa. Ela é uma barreira causal, uma proteção estrutural, uma garantia de que o passado é imutável e que a história faz sentido. Cada vez que o universo impede que uma sombra, um ponto de laser ou uma correlação quântica transmita a informação mais rápida que a luz, ele está protegendo sua própria consistência interna. Está garantindo que a história seja uma história, com causas antes de efeitos, consequências que fazem sentido, com um passado que não pode ser reescrito por ninguém. Você já pensou que o simples ato de mover uma sombra pela parede do seu quarto está conectado à proteção da causalidade de todo o cosmos? Que as leis que fazem a sombra ser apenas geometria são as mesmas leis que impedem paradoxos temporais impossíveis? O universo não traça esses limites por acidente. Existe um equívoco profundamente enraizado na cultura popular sobre o que Einstein realmente provou. A versão simplificada diz: Einstein provou que nada pode ser mais rápido que a luz. A versão correta é mais precisa e muito mais interessante. Einstein provou que nenhum objeto com massa pode ser acelerado até a velocidade da luz, e que nenhuma informação, energia ou influência causal pode se propagar mais rápida que 299.792 km por segundo no vácuo. Essa distinção entre o que é limitado e por que é limitado é o coração de tudo que discutimos neste vídeo. A relatividade especial não é uma teoria sobre velocidade. É uma teoria sobre a estrutura do espaço-tempo e sobre como diferentes observadores em diferentes estados de movimento percebem o mesmo universo. A constância da velocidade da luz é o princípio que mantém essa estrutura coerente. E coerência é tudo. O próprio Einstein passou os últimos 20 anos de sua vida tentando criar uma teoria do campo unificado, uma estrutura matemática que unificasse a relatividade geral com a mecânica quântica. Ele fracassou. Não por falta de talento, por falta de ferramentas. A física que seria necessária para essa unificação ainda não existia em seu tempo. E uma das questões abertas nessa busca de unificação é precisamente esta. A velocidade da luz é uma constante verdadeiramente fundamental ou ela é uma propriedade emergente de uma estrutura mais profunda que ainda não entendemos? Em algumas teorias de gravidade quântica, como a gravidade quântica em laços, desenvolvida por Carlo Rovelli, da Universidade de Aix-Marseille, e Abai Ashtekar, da Universidade Estadual da Pensilvânia, o espaço-tempo em si é quantizado. Existe em unidades discretas, como pixels, em escalas da chamada escala de Planck, de aproximadamente 10 elevado à potência de menos 35 metros. Em escala tão pequena, o próprio conceito de velocidade da luz pode precisar ser revisado. A constante que chamamos de c pode ser uma aproximação extremamente precisa de algo que, em escalas fundamentais, tem uma estrutura mais rica. Em 2009, o telescópio espacial Fermi, da NASA, mediu fótons de alta energia e baixa energia chegando de uma explosão de raios gama a 13 bilhões de anos-luz de distância. Se a velocidade da luz fosse ligeiramente diferente para fótons de energias diferentes, o que algumas teorias de gravidade quântica prevêem, os fótons de alta energia chegariam em tempos detectavelmente diferentes. Eles chegaram simultaneamente. Dentro da precisão de medição, a velocidade da luz é a mesma para fótons de todas as energias. Mas dentro da precisão de medição não é o mesmo que absolutamente idêntica para sempre e em todas as escalas. Os limites ainda estão sendo apertados. A conversa continua. Vamos parar aqui por um momento e fazer uma pergunta diferente.
Não porque a velocidade da luz é o limite. Já vimos essa resposta em detalhe. Mas sim, o que seria diferente em um universo sem esse limite? Imagine um universo onde a velocidade da luz fosse infinita, onde a informação se propagasse instantaneamente por todo o cosmos. Cada evento aqui afetaria instantaneamente cada ponto do universo. Cada partícula saberia o estado de todas as outras partículas no mesmo instante. Esse universo seria, de certa forma, mais simples de descrever matematicamente, mas seria impossível para a complexidade emergir. A razão é esta. Complexidade emerge de sistemas que processam informação localmente, que têm interiores distintos dos exteriores, que têm fronteiras entre o dentro e o fora. Um universo de velocidade infinita não teria interiores. Seria homogêneo, instantâneo, indistinguível. Não haveria espaço para estrutura, para padrão, para vida. A velocidade finita da luz cria algo que os físicos chamam de causalidade local. A ideia de que cada ponto do universo só é diretamente influenciado pelo que está na sua vizinhança imediata. Isso cria regiões com histórias diferentes, com estruturas diferentes, com composições diferentes. Cria galáxias, estrelas, planetas, oceanos, neurônios, pensamentos. O físico Paul Davies, da Universidade de Adelaide, na Austrália, argumentou extensivamente que as constantes fundamentais do universo, incluindo a velocidade da luz, formam um conjunto extraordinariamente bem calibrado para permitir complexidade. Mude qualquer uma delas de forma significativa e o universo colapsa em homogeneidade quente, em buracos negros, em partículas incapazes de formar estruturas. Existimos precisamente porque a velocidade da luz tem o valor que tem. E essa observação ainda não tem uma explicação satisfatória. É um dos grandes mistérios abertos da física contemporânea. A limitação da velocidade da luz não é uma restrição ao universo. É o que torna o universo possível, como um lugar de diversidade e complexidade. É a condição de possibilidade para tudo que existe, incluindo você. Você já parou para pensar que, se a velocidade da luz fosse diferente, você não estaria aqui para fazer essa pergunta? Que o próprio ato de questionar o universo depende de uma constante que parece ter sido afinada precisamente para que existam questionadores? Voltemos ao ponto de partida. Uma sombra. A coisa mais simples, mais cotidiana, mais ignorada que existe. Você passa a mão na frente de uma lanterna e uma sombra aparece na parede. Você move a mão rapidamente e a sombra corre pela parede mais rápido que a sua mão se move. Você já sabia isso intuitivamente, sem jamais ter pensado nas implicações. Agora você sabe exatamente o que está acontecendo. A sombra não é uma coisa, é a ausência de coisa. É o padrão de onde a luz não chegou. Esse padrão não tem massa, não tem energia, não transporta informação. É geometria pura. E geometria pura não tem limite de velocidade. Mas há algo ainda mais interessante escondido nessa observação simples. A sombra existe apenas em relação à luz. Sem luz, não há sombra. A sombra é definida pelo que não é, pelo espaço que a luz não ocupa. É uma negação, uma ausência com forma. E essa ausência pode se mover a qualquer velocidade precisamente porque não é uma entidade causal. Nada causa a sombra a estar aqui e depois ali. A sombra está aqui porque a luz não está aqui. A sombra está ali porque a luz não está ali. É um mapeamento geométrico de ausência, não uma trajetória física. O físico e filósofo da ciência David Bohm, da Universidade de Londres, desenvolveu nos anos 70 do século XX uma interpretação da mecânica quântica chamada de teoria do potencial quântico, na qual sugeria que há um nível de realidade mais fundamental, uma ordem implicada, do qual os fenômenos físicos observáveis emergem como projeções. Nessa visão, coisas como sombras superluminais não são exceções estranhas às leis da física. São pistas de que o nível de descrição que chamamos de física não é o nível mais fundamental. É uma projeção de algo mais profundo que ainda não sabemos como descrever completamente. Bohm estava certo? A maioria dos físicos considera sua interpretação especulativa demais para ser diretamente testável nos laboratórios atuais. Mas a questão que ela levanta: existe um nível de realidade mais fundamental do qual espaço, tempo e velocidade emergem como conceitos aproximados?
é uma questão que a física do século XXI está levando cada vez mais a sério. A mecânica quântica funciona magnificamente. A relatividade geral funciona magnificamente. E as duas teorias são completamente incompatíveis entre si. Algo em algum lugar está incompleto. E o que quer que resolva essa incompatibilidade provavelmente vai mudar nossa compreensão do que velocidade, espaço e tempo realmente são. Aqui está o que a física sabe. Aqui está o que ela não sabe. E aqui está o que ela talvez nunca saiba. Porque a honestidade intelectual exige que separemos essas três categorias com precisão. Sabemos com certeza absoluta. Padrões geométricos, sombras e pontos luminosos podem se mover mais rápido que a luz. A velocidade de fase de ondas em certos meios pode superar a velocidade da luz. O espaço pode se expandir mais rápido que a luz. O entrelaçamento quântico produz correlações instantâneas. Nenhum desses fenômenos transmite informação utilizável mais rápido que a luz. A relatividade especial foi confirmada em incontáveis experimentos com precisão extraordinária. A velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos os observadores. Esses são fatos tão bem estabelecidos quanto qualquer coisa em ciência. Sabemos com alta confiança. A causalidade é preservada pela impossibilidade de transmissão superluminal de informação. O tunelamento quântico não permite transmissão de informação mais rápida que a luz, mesmo que o tempo de grupo possa sugerir superluminalidade aparente. A solução de Alcubierre é matematicamente válida, mas fisicamente inacessível com qualquer tecnologia realista conhecida. A velocidade da luz é uma das constantes fundamentais cuidadosamente ajustadas que permitem a existência de complexidade no universo. Não sabemos por que a velocidade da luz tem exatamente o valor que tem. Se existe algum nível mais fundamental de realidade do qual C emerge como propriedade emergente. Se a gravidade quântica, quando finalmente compreendida, revisará nossa noção de velocidade da luz em escala sub-Planck. Se a conjectura da proteção da cronologia de Hawking é verdadeira. Se existem regiões do universo ou outros universos possíveis com valores diferentes para a velocidade da luz e para as outras constantes fundamentais. E talvez nunca saibamos. Se existem outras formas de organização da realidade em escalas ou dimensões que nossa física não alcança, onde o conceito de velocidade da luz simplesmente não se aplica. Se o limite da velocidade da luz é uma lei absoluta eterna ou uma propriedade da fase específica em que o universo se encontra agora, 14 bilhões de anos após o Big Bang. Se a incompatibilidade entre a mecânica quântica e a relatividade geral aponta para uma estrutura mais profunda que, quando descoberta, tornará a pergunta: pode algo ser mais rápido que a luz? Tão datada quanto a pergunta: pode algo se mover mais rápido que uma carruagem? A fronteira do conhecimento é real. Ela não é um convite ao misticismo. É um convite à humildade intelectual. E humildade intelectual não significa dizer qualquer coisa é possível. Significa dizer: aqui está o que sabemos. Aqui está onde a certeza termina. E aqui está onde a investigação séria continua. Então fizemos a jornada completa. Começamos com uma sombra na parede e chegamos à estrutura informacional do cosmos. Vimos que o universo distingue com precisão absoluta entre entidades causais, que nunca podem superar a velocidade da luz, e padrões geométricos, que podem. Vimos que essa distinção não é uma limitação do universo, é a sua fundação. A sombra que move mais rápida que a luz não está quebrando as regras do cosmos, está revelando algo mais profundo sobre elas. Está mostrando que as leis da física são mais inteligentes, mais precisas e mais cuidadosamente estruturadas do que qualquer simplificação popular poderia capturar. Não existe uma regra que diz nada pode ser mais rápido que a luz. Existe uma regra que diz nenhuma informação, nenhuma influência, nenhuma consequência pode viajar mais rápida que a luz. E essa regra não é arbitrária. É o que garante que o universo seja um lugar onde causas vêm antes de efeitos, onde o passado é imutável, onde a história faz sentido. Você é feito de átomos que foram forjados no núcleo de estrelas que explodiram bilhões de anos antes de você nascer. A luz daquelas explosões viajou por distâncias que desafiam a imaginação para finalmente chegar aqui, à sua retina, e criar imagens no seu córtex visual. Cada fóton de luz solar que aquece sua pele viajou durante 8 minutos e 20 segundos para alcançá-lo.
Você vive mergulhado em um oceano de sinais causais, viajando à velocidade de 299.792 km por segundo em todas as direções. Esses sinais são o tecido da sua experiência. São um mecanismo pelo qual o universo se conhece a si mesmo. E a sombra que dança na parede quando você move a mão, ela é mais rápida que a luz porque ela não é nada. É um negativo da luz, a ausência de fótons, a projeção de uma geometria. E nessa ausência veloz e silenciosa, há algo poético. O universo nos diz que não é apenas sobre o que existe, mas sobre o que não existe. Não apenas sobre o que carrega informação, mas sobre o que não carrega. Não apenas sobre causas e efeitos, mas sobre os espaços entre eles. O universo, ao que parece, é mais vasto dentro das suas regras do que fora delas. Então, o que você acha? A velocidade da luz é o limite definitivo e eterno da realidade? Ou é uma propriedade que emergiu junto com o universo e que poderia, em princípio, ser diferente? E se diferentes universos têm velocidades da luz diferentes, o que isso significa para a questão de saber se as leis da física são descobertas ou inventadas? Existem respostas para essas perguntas? Ou algumas perguntas são mais valiosas do que qualquer resposta poderia ser? Continue olhando para as sombras. Continue perguntando o impossível. Porque cada vez que você o faz, o universo se torna um pouco mais consciente da sua própria estranheza profunda. Agora que entendemos por que as regras existem, precisamos enfrentar algo que raramente é discutido nos vídeos populares de ciência. Há uma consequência da velocidade finita da luz que transforma cada segundo da sua vida em algo completamente diferente do que você imagina. Cada vez que você levanta os olhos para o céu noturno, você não está olhando para o universo como ele é. Você está olhando para o universo como ele era. A diferença não é filosófica, é física, real e mensurável. E ela vai muito além das estrelas. A luz do Sol leva 8 minutos e 20 segundos para chegar até você. Isso significa que o Sol que você vê agora é o Sol de 8 minutos atrás. Se o Sol desaparecesse neste exato instante, você continuaria o vendo no céu por mais 8 minutos antes de perceber que algo havia mudado. Você nunca viu o Sol presente. Você sempre vê o Sol do passado. Sempre, sem exceção, sem possibilidade de contornar esse fato. A Lua está a apenas 1 segundo e 3 décimos de distância. O atraso é pequeno, mas existe. A estrela mais próxima de nós além do Sol, Próxima Centauri, está a 4,2 anos-luz de distância. Quando você olha para ela, está vendo como ela era 4,2 anos atrás. A constelação de Órion, tão familiar no céu de inverno, contém estrelas que estão entre 400 e 1.300 anos-luz de distância. Algumas delas podem já não existir. A luz que chega aos seus olhos partiu antes da invenção da imprensa, antes da queda de Roma, talvez antes do nascimento de Cristo. E você a vê agora, em tempo real, como se fosse algo presente. A galáxia de Andrômeda, a mais próxima galáxia grande da Via Láctea, está a 2,5 milhões de anos-luz. Quando você a observa, e ela é visível a olho nu em noites claras, como uma névoa alongada no céu, você está vendo como era há 2,5 milhões de anos. Nessa época, os seres humanos anatômicos modernos ainda não existiam. Nossos ancestrais eram hominídeos que nem haviam dominado completamente o uso do fogo. E a luz que saiu de Andrômeda naquele momento continua viajando, atravessa o vácuo interestelar e chega exatamente à sua retina, hoje, agora. O universo que você observa não é um universo, é um museu de luz. Cada ponto luminoso é um documento histórico de uma época diferente. Quanto mais distante o objeto, mais antigo o registro. Os quasares mais distantes que os telescópios modernos detectam estão a mais de 13 bilhões de anos-luz. Quando essa luz partiu, o universo tinha menos de 1 bilhão de anos de existência. As galáxias que a emitiram talvez nem existam mais na forma que tinham. Tudo o que temos é a mensagem que elas enviaram. Uma mensagem que viajou durante um tempo que desafia completamente qualquer intuição humana sobre o que significa agora.
Isso levanta uma questão que a filosofia e a física nunca resolveram de forma completamente satisfatória. Existe um agora universal? Existe um instante que é simultâneo em todo o cosmos? A relatividade especial de Einstein diz que não. Dois eventos que são simultâneos para um observador podem não ser simultâneos para outro em movimento relativo. Agora é local. Agora depende de onde você está e de como você se move. O universo não tem um relógio global. Tem bilhões de trilhões de relógios locais, todos ligeiramente desincronizados, todos corretos dentro dos seus próprios referenciais. O que isso significa para a sua experiência? Significa que o agora que você experimenta enquanto lê isso não tem significado além da sua localização no espaço-tempo. O instante presente não é uma propriedade do universo. É uma propriedade da sua posição e da sua velocidade. E a razão pela qual isso é verdade, a razão profunda, é precisamente a velocidade finita da luz. Há uma fronteira no universo que nenhuma sombra, nenhum ponto de laser, nenhuma correlação quântica pode cruzar. Não porque seja proibido pelas leis da física, mas porque está tão distante que mesmo viajando à velocidade da luz desde o início do universo, a luz de lá nunca chegaria até nós. E o universo está se expandindo tão rapidamente que essa fronteira está se tornando cada vez mais inacessível a cada segundo que passa. Chama-se horizonte cosmológico. Está atualmente a cerca de 46 bilhões de anos-luz de distância em todas as direções. Não 46 bilhões de anos-luz porque a luz demorou 46 bilhões de anos para chegar até nós. O 46 bilhões de anos-luz, porque o espaço se expandiu durante o tempo que a luz viajava, estendendo as distâncias além do que um simples cálculo temporal sugeriria. Além desse horizonte, existem regiões do universo de onde a luz jamais chegará até nós. Não porque haja algo bloqueando, porque o espaço entre nós e essas regiões está se expandindo mais rápido que a luz consegue cruzar. Essas regiões existem, são reais. Provavelmente contêm galáxias, estrelas, talvez planetas, talvez vida. E elas são cosmicamente invisíveis para nós, para sempre. O físico americano Alan Guth, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, calculou que se a teoria da inflação cósmica estiver correta, e as evidências atuais a apoiam fortemente, o universo total é incomparavelmente maior que o universo observável. O universo observável, com seus 2 trilhões de galáxias, é como uma molécula de água em um oceano infinito comparado ao universo total. A maioria do que existe está além do nosso horizonte, fora do alcance de qualquer luz, qualquer sinal, qualquer observação possível dentro das leis que conhecemos. Isso é desconcertante de uma forma particular. Significa que a ciência, por definição, nunca poderá estudar a maior parte do que existe. O método científico baseia-se em observação, em medição, em teste experimental. E a maior parte do universo é observacionalmente inacessível. Não por limitações tecnológicas que possamos superar com telescópios melhores, por uma barreira fundamental criada precisamente pela velocidade finita da luz combinada com a expansão do espaço. O universo é mais vasto do que qualquer ciência poderá jamais alcançar. E isso não é um defeito da ciência. É uma das coisas mais verdadeiras que a ciência já descobriu sobre si mesma. Você consegue sentir o peso disso? Estamos em uma ilha de observabilidade rodeada por um oceano de realidade inacessível. E as únicas janelas que temos para o cosmos são exatamente as mensagens que viajam à velocidade da luz. Existe algo que raramente aparece nas discussões populares sobre a velocidade da luz e que os físicos hesitam em mencionar em público porque soa mais filosófico do que científico. Mas a questão é absolutamente legítima. E é esta. Se a velocidade da luz é o limite da transmissão de informação, o que isso diz sobre a natureza da consciência? O seu cérebro processa a informação. Isso é indiscutível. 86 bilhões de neurônios formam conexões através de sinapses que disparam em tempos da ordem de milissegundos. Os sinais elétricos que percorrem seus nervos viajam a velocidades entre 0,5 e 120 metros por segundo. Para você ter uma experiência visual completa, reconhecer um rosto, ler uma palavra, múltiplas regiões do cérebro precisam trocar informação entre si. Esse processo leva entre 100 e 300 milissegundos, 1/3 de segundo.
Isso significa algo perturbador. Quando você experimenta o agora, já passou cerca de 1/3 de segundo desde que os estímulos que geraram essa experiência chegaram aos seus sentidos. O seu presente é, na verdade, um passado processado. Você não experimenta o mundo em tempo real. Você experimenta um modelo computado retrospectivamente que o seu cérebro apresenta a você como presente. A consciência, em algum sentido preciso, é uma forma de viagem no tempo para o passado recente. O neurologista Benjamin Libet, da Universidade da Califórnia, em São Francisco, demonstrou isso de forma ainda mais perturbadora em experimentos conduzidos entre 1973 e 1983. Ele descobriu que a atividade cerebral preparatória para um movimento voluntário começa cerca de 300 a 500 milissegundos antes de o sujeito reportar conscientemente a intenção de mover. O cérebro inicia a ação antes de você decidir fazê-la. A sensação de decisão consciente é aparentemente construída retroativamente pelo cérebro após o processo já ter começado. O que isso tem a ver com a velocidade da luz? Tudo. O limite de 120 metros por segundo para sinais neurais não é acidental. É determinado pela biofísica das membranas celulares, pela velocidade de abertura dos canais iônicos, pela difusão de neurotransmissores. Esses processos são limitados pelas interações eletromagnéticas no nível molecular, interações que, em última instância, obedecem às equações de Maxwell e, portanto, estão fundamentalmente conectadas à velocidade da luz. O tempo que você leva para pensar um pensamento é determinado, em última instância, pela mesma constante que determina a velocidade da luz, apenas mediada por incontáveis camadas de química e biologia. O neurocientista e filósofo americano Daniel Dennett, da Universidade de Tufts, argumentou durante décadas que a consciência não é um evento único em um ponto central do cérebro. É um processo distribuído no tempo e no espaço cerebral, em constante revisão e edição. Não existe um teatro cartesiano onde a experiência consciente finalmente acontece. Existe um processo paralelo, em múltiplas escalas temporais, que produz retrospectivamente a narrativa do que aconteceu. Em outras palavras, a sua consciência é, estruturalmente, como um observador que está sempre vendo a luz que partiu no passado. Nunca o presente absoluto, sempre uma reconstrução do que foi. Isso não é niilismo, é precisamente o oposto. Significa que consciência, o fato de que existe algo que é ser você, é um processo de processamento de informação tão rico e tão complexo que produz a ilusão convincente de um presente contínuo a partir de um fluxo de dados do passado. A mesma velocidade finita que faz as sombras serem mais rápidas que a luz é a velocidade que torna a consciência o que ela é. Aqui está algo que vai de encontro a tudo o que você aprendeu sobre física nos últimos anos. O vácuo do espaço não é vazio. Completamente, provadamente, experimentalmente não vazio. O que parece ser o nada absoluto entre as partículas, o espaço entre o núcleo de um átomo e seus elétrons, o espaço entre as estrelas, o espaço entre as galáxias, está preenchido com algo que a física quântica chama de flutuações do vácuo. E essas flutuações têm uma relação fascinante com a velocidade da luz. A mecânica quântica prevê que o princípio da incerteza de Heisenberg, que Werner Heisenberg formulou em 1927 na Universidade de Göttingen, impede que qualquer campo físico tenha exatamente zero energia, mesmo no estado de menor energia possível. Há sempre uma energia de ponto zero. O vácuo quântico fervilha com pares de partículas virtuais que surgem do nada e se aniquilam em frações de segundo tão pequenas que nunca podem ser detectadas diretamente. Mas os seus efeitos indiretos são absolutamente reais. O efeito Casimir, que já mencionamos, é a demonstração mais direta disso. Dois condutores paralelos separados por distâncias da ordem de micrometros experimentam uma força atrativa mensurável causada pelas flutuações do vácuo quântico entre eles. O espaço entre as placas restringe quais flutuações podem existir ali, criando uma pressão de vácuo menor dentro do que fora. As placas são empurradas uma em direção à outra pelo vácuo externo. O nada empurra o nada de forma diferente dependendo da geometria, e isso é medido com precisão em laboratórios de todo o mundo. Mas
O que isso tem a ver com a velocidade da luz? A velocidade da luz no vácuo é determinada pelas propriedades eletromagnéticas do vácuo, a permissividade elétrica e a permeabilidade magnética. E essas propriedades do vácuo são, em última análise, determinadas pelas flutuações quânticas de vácuo, pela estrutura do campo eletromagnético no estado de menor energia possível. Em outras palavras, a velocidade da luz não é simplesmente a velocidade da luz no vácuo, é a velocidade da luz no vácuo quântico, no vácuo que fervilha com flutuações. Mude as propriedades das flutuações de vácuo, algo que certas teorias de física teórica exploram em contextos como a física do plasma ou meios metamateriais, e a velocidade efetiva da luz muda. Isso tem implicações profundas. Em meios metamateriais construídos artificialmente, materiais com propriedades eletromagnéticas engenheiradas com precisão, desenvolvidos pela primeira vez no início dos anos 2000 por equipes na Universidade de Duke, a velocidade de fase da luz pode ser manipulada dramaticamente, até ao ponto de criar o chamado índice de refração negativo. A luz dobra na direção errada ao entrar no material. Esses materiais são a base dos chamados mantos de invisibilidade, que capturaram a imaginação popular, mas cujas limitações práticas são severas. O que tudo isso sugere é que a velocidade da luz, 299.792 km por segundo, é a velocidade da luz no vácuo quântico do universo em sua fase atual. Não uma constante eterna gravada no cosmos desde sempre. Uma propriedade emergente das condições atuais do campo quântico fundamental. Se o universo passou por fases diferentes, como durante a inflação cósmica, quando as energias eram incomparavelmente maiores, as propriedades do vácuo eram diferentes, e a velocidade efetiva da luz pode ter sido diferente. Existe uma pergunta que os físicos raramente formulam de forma direta ao público, mas que está presente, de forma implícita, em todos os grandes debates da física teórica contemporânea. A pergunta é: as leis da física são descobertas ou inventadas? São propriedades eternas da realidade, existentes antes do universo e independentes dele? Ou emergem junto com o universo, como propriedades de uma fase específica de um processo maior que ainda não compreendemos? O físico e filósofo americano Lee Smolin, do Instituto Perímetro para Física Teórica, no Canadá, é um dos defensores mais articulados da ideia de que as leis da física evoluem. Em seu livro The Life of the Cosmos, publicado em 1997, Smolin propôs que universos se reproduzem através de buracos negros, cada universo filho herdando as leis do universo pai com pequenas variações, numa espécie de seleção natural cosmológica. Os universos com leis que favorecem a formação de buracos negros e que, não por acidente, também favorecem a formação de estrelas complexas e vida, são os que se reproduzem mais. A velocidade da luz seria, nessa visão, uma herança genética cosmológica, passada de universo em universo com variações que o tempo geológico cósmico foi selecionando. A hipótese de Smolin é especulativa, ele é o primeiro a admitir isso, mas ela levanta uma questão que não pode ser descartada. Se as constantes fundamentais do universo, incluindo a velocidade da luz, são o resultado de algum processo de seleção, então perguntar por que a velocidade da luz é 299.792 km por segundo é como perguntar por que o DNA tem 4 bases nucleotídicas. A resposta não está em alguma necessidade matemática eterna. Está na história, no processo, na seleção que favoreceu essa configuração porque ela funciona. O físico britânico Roger Penrose, da Universidade de Oxford, que recebeu o Prêmio Nobel de Física em 2020 pelo trabalho sobre buracos negros, defende uma visão completamente diferente. Em sua teoria da geometria twistorial, desenvolvida ao longo de décadas, Penrose argumenta que a física fundamental deve ser reformulada em termos de objetos matemáticos chamados twistores, que são mais primitivos do que o espaço-tempo em si. No formalismo twistorial, o espaço-tempo, e portanto a velocidade da luz, emerge como uma estrutura derivada, não fundamental. A velocidade da luz seria uma propriedade do espaço-tempo emergente, não uma constante eterna do cosmos. Smolin e Penrose discordam profundamente sobre qual abordagem é correta. Os dois são grandes físicos, os dois têm argumentos matemáticos sérios, e os dois chegam a conclusões radicalmente diferentes.
Isso não é fraqueza da física. É o que acontece nas fronteiras genuínas do conhecimento. O que eles concordam é que a física como a conhecemos hoje, a mecânica quântica de um lado, a relatividade geral do outro, está incompleta. Algo mais profundo precisa existir. E quando encontrarmos esse algo mais profundo, nossa compreensão da velocidade da luz provavelmente será transformada. Como você se sente sobre isso? A ideia de que as leis da física podem ser propriedades emergentes de um processo cósmico maior parece libertadora ou perturbadora? Ou ambas ao mesmo tempo? Há algo que raramente os professores de física mencionam nas aulas e que os vídeos populares ignoram completamente. A velocidade da luz foi medida com precisão crescente durante séculos, e os resultados foram obtidos por métodos completamente independentes que convergem para o mesmo número. Essa convergência é uma das provas mais convincentes de que estamos medindo algo real e fundamental, não um artefato de nossos instrumentos. A primeira medição razoavelmente precisa da velocidade da luz foi feita pelo astrônomo dinamarquês Ole Homer em 1676. Observando eclipses da lua Io de Júpiter, Homer notou que os eclipses chegavam com atraso quando a Terra estava mais distante de Júpiter e adiantados quando estava mais próxima. A luz demorava mais tempo quando tinha mais distância para percorrer. Homer estimou a velocidade da luz em aproximadamente 220 mil quilômetros por segundo, uma subestimativa de cerca de 26%, considerável, mas notável para um experimento do século XVII. Em 1879, o físico americano Albert Michelson, então trabalhando na Academia Naval dos Estados Unidos, usou um conjunto de espelhos rotativos para medir a velocidade da luz com uma precisão sem precedentes, 299.940 km por segundo, a menos de 1% do valor atual. Michelson dedicou grande parte da sua vida a esse problema e acabou ganhando o Prêmio Nobel de Física em 1907, precisamente por esses trabalhos de medição óptica. Em 1983, a comunidade internacional de física fez algo que poucos percebem: redefiniu o metro. A velocidade da luz no vácuo passou a ser definida como exatamente 299.792 quilômetros e 498 metros por segundo. Não como resultado de uma medição, mas como definição. O metro é agora definido como a distância percorrida pela luz no vácuo em 1 segundo dividido por 299.792.498. A velocidade da luz é exata por convenção, e o metro é derivado dela. Isso parece uma curiosidade administrativa, mas tem uma consequência filosófica profunda. A velocidade da luz deixou de ser algo que medimos e passou a ser algo que usamos para definir comprimento. Ela entrou na estrutura do próprio sistema de unidades. É tão fundamental quanto o segundo, que é definido em termos de vibrações de átomos de césio. O cosmos nos disse: eu tenho uma velocidade fundamental. Vocês deveriam usá-la para medir tudo o mais. Chegamos ao ponto em que precisamos reunir tudo. Não para oferecer uma resposta definitiva. As perguntas mais importantes não têm respostas definitivas. Mas para ver o quadro completo que emergiu ao longo desta jornada. Começamos com uma sombra. Uma coisa tão simples que parece insulto chamar de fenômeno físico. Uma ausência de luz com forma. E descobrimos que ela carrega, dentro da sua trivialidade aparente, uma das distinções mais profundas que a física estabeleceu sobre a natureza da realidade. A distinção entre o que tem poder causal e o que não tem. Entre o que pode transmitir uma mensagem e o que não pode. Entre o que pode mudar o futuro e o que é apenas uma consequência geométrica do presente. A sombra pode mover-se mais rápida que a luz, porque ela não é nada. O ponto de laser na Lua pode mover-se mais rápida que a luz, porque ele é apenas uma relação geométrica. A interseção das tesouras pode mover-se mais rápida que a luz, porque ela é apenas um lugar onde duas linhas se cruzam. A velocidade de fase em meios exóticos pode superar a velocidade da luz, porque ela mede o avanço de picos, não de informação. O entrelaçamento quântico produz correlações instantâneas, porque essas correlações não transmitem mensagens utilizáveis.
Em todos os casos, o universo permitiu a aparência de velocidade superluminal e, com precisão cirúrgica, impediu que qualquer consequência causal real viajasse mais rápida que 299.792 km por segundo. Não porque o universo seja tímido ou conservador, mas porque a causalidade é a estrutura que torna o universo um lugar onde a história faz sentido, um lugar onde o passado está fixo, onde o presente emerge do passado, onde o futuro é aberto, um lugar onde existe narrativa. Você está imerso nessa estrutura neste exato momento. Cada fóton que chega à sua retina é uma mensagem do passado. Cada sinal que percorre os seus neurônios é um eco de eventos que aconteceram frações de segundo atrás. Cada estrela que você vê no céu é um documento histórico de épocas que se estendem do passado recente ao passado incompreensivelmente remoto. Você nunca vê o presente do universo. Você vê camadas do passado sobrepostas, cada uma viajando até você exatamente à velocidade da luz. E a sombra que dança na parede quando você move a mão, essa coisa rápida e silenciosa que desafia intuitivamente o que você aprendeu sobre física, é o lembrete mais simples e mais elegante de que as regras do universo não são barreiras ao entendimento, são portas. Cada regra aparentemente limitante esconde dentro de si uma visão mais profunda do que o cosmos realmente é. E o cosmos é, ao que tudo indica, muito mais inteligente do que qualquer teoria que já desenvolvemos para descrevê-lo. Então deixo com você esta última questão, sem resposta pronta, sem conclusão confortável. Se o universo é tão cuidadosamente construído para proteger a causalidade, para garantir que informação não viaje mais rápida que a luz, para preservar a consistência da história, isso sugere que o universo se importa com narrativa, que a história, o antes e o depois, o passado e o futuro, são propriedades tão fundamentais quanto a massa e a carga? Ou é apenas uma consequência fria e matemática de equações que não têm consciência de que estão sendo elegantes? A física não responde a essa pergunta. A filosofia tampouco. Talvez seja a pergunta que pertence ao espaço entre as duas. O espaço onde as sombras mais rápidas que a luz nos dizem que o universo tem mais camadas do que qualquer linguagem atual pode descrever. Continue olhando para as sombras. Continue perguntando pelo impossível. A resposta, se existir, vai viajar até você exatamente à velocidade da luz.